Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 20 de janeiro de 2015. Eu quero fazer esse vídeo hoje porque, meus irmãos, sabe quando você tá com o coração pipocando de vontade de expressar aquilo que tá dentro? Eu tô tendo o privilégio, meus amados, meus queridos, esses dias, esses últimos 2, 3 dias, de receber tanta coisa, né, de Deus na minha vida, tanta informação. E aquela coisa, o vaso vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, de repente ele transborda. Então é tanta informação, é tanta coisa. Então eu peço de todo o meu coração a Deus, né, que me guie nesse vídeo de hoje, que o Espírito Santo realmente traga discernimento não só a mim, mas aos irmãos que estão ouvindo, porque essa é a visão que a igreja tem no ano de 2015, uma visão de que o Messias está vindo, Jesus está voltando. Essa é a mensagem, meus irmãos, que brota do nosso coração. É uma expectativa única, é o evento mais importante que vai acontecer nas nossas vidas. Ele é muito importante, esse evento, vai ser um evento único, vai ser um evento que vai ficar na nossa lembrança por toda a eternidade, o dia que nós fomos salvos, arrebatados, levados ao céu. Sabe, meu amado, minha amada, 2014 foi um ano que Deus ele chamou, né? Ele levou a preparação mesmo, o seu povo. Eu vejo que no ano de 2014 a gente teve muita expectativa no coração com relação às coisas de Deus. E agora no ano de 2015 eu acredito que Deus ele tá fazendo literalmente a despedida mesmo, sabe? Não é que eu tô querendo dizer que no ano de 2015 nós vamos ser arrebatados, apesar que o coração tira pra esse lado, né? Fica naquela expectativa, será esse ano? É um ano que vai ser muito curioso para todos nós e eu gostaria de estar falando com vocês realmente algumas coisas que Deus está me dando aqui hoje e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir ao Senhor em oração, ao Espírito Santo de Deus, que desse discernimento, né? E que trouxesse uma harmonia em toda essa mensagem. No nome de Jesus também eu quero repreender todo o espírito que possa querer atrapalhar esse trabalho que está sendo feito e que venha também querer atrapalhar o irmão ou a irmãzinha que está aí do outro lado ouvindo esta mensagem. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então nós vamos começar, tá bom? É uma mensagem feita, guiada por Deus. Então eu não tenho nada escrito aqui, nenhum organograma, nada muito sequencial. Eu vou passando aquilo que Deus vai dando. E eu espero que seja firmada, né? Seja assinada por Deus no final, essa conversa que nós vamos ter. Amém? Então, eu quero começar a ler com vocês um capítulo do livro de Mateus, capítulo 24, que a gente já leu centenas de vezes, que a gente tem visto tanto, mas eu aprendi uma coisa, meus irmãos, na minha vida com Deus, que a Bíblia, quanto mais você a lê, mais você aprende, mais você cresce, mais o Espírito Santo te revela coisas estrondosas. Então eu quero ler com vocês todo o capítulo 24, enquanto a gente for batendo um papo aqui. E aqui depois eu vou parar onde eu tenho algumas informações para passar. Então, o sinal do fim dos tempos, capítulo 24 de Mateus. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado na montanha, no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão de falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros.
E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amados, então aqui nesse pedacinho do capítulo 24 até o versículo 14, a gente literalmente lê um jornal aberto, né? Vamos dizer assim, se a gente publicasse num jornal, por exemplo, falasse no Jornal Nacional, ou no Estado de Minas, a Folha de São Paulo, ou no The New York Times, em qualquer um desses jornais que para nós é famoso, esses versículos do capítulo 24 de Mateus, e a gente colocasse, por exemplo, né, ele bem à vista, a gente teria um artigo completo e atualizado sobre tudo isso que Jesus falou. Olha para vocês verem, né? Quando fala aqui, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Hoje é dia 20 de janeiro de 2015. Eu vi essa semana, ainda semana passada, essa semana lá na África, né? Aqueles muçulmanos que ficaram revoltados por causa do jornal Charlie. Aí eles protestaram, né, contra isso, dizendo que o Maomé está sendo... como é que se chama o Deus dos muçulmanos, meus irmãos? Me perdoem. O Deus... Alá. Deus Alá está sendo ofendido. Então eles foram e o que eles fizeram? Eles não atacaram o jornal, eles não atacaram nada relacionado com jornal, com mídia, mas eles destruíram igrejas cristãs. Aí o jornal ainda falou igrejas cristãs evangélicas e católicas, qualquer uma das duas que de algum modo professava a sua fé em Jesus Cristo. Então eles queimaram, mataram pessoas, e aí diz que eles também destruíram alguns negócios, alguns comércios assim na zona, mas frisou as igrejas, né? E a gente tem visto há tanto tempo ali na África, os muçulmanos africanos, eles têm perseguido os cristãos. E aí a gente vê no mundo inteiro essa mesma notícia. Então, se a gente abrir esse capítulo 24 de Mateus, né? Essas coisas, a gente estaria vendo exatamente a atualização dessa passagem bíblica. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha, né? A gente tem notícia todo dia de terremoto no mundo, a gente tem notícia de nação se levantando contra a nação todos os dias no mundo. Agora, por exemplo, a gente tem a guerra ali na Rússia, né? Que a televisão não fala todo dia a mesma coisa, mas se a gente vai se atualizar, como é que tá a guerra ali na Rússia contra aquela... como é que chama? Eu não lembro. Infelizmente, eu não lembro muita coisa, mas eu sei que agora a Rússia tá fazendo guerra, né? Contra aquela zona ali da... eu não lembro, me perdoe, mas eu vi outro dia, tem um aeroporto todo destruído e os soldados russos, eles estão ali de guarda para pegar aquele território para eles e tal. Então assim, meus irmãos, nação se levantando contra nação, reinos, eu acredito muito que quando se cita reino, se relaciona a reino, a gente vê reinos também religiosos, né? O reino muçulmano, eles estão falando que são os extremistas, mas a gente já viu aí os protestos dos muçulmanos em geral no meio da rua, né? Porque eles estão revoltados contra a crítica, né, do jornal francês. E aí a gente vê o reino, né, do Ocidente, que diz que a liberdade de expressão, que a gente pode falar o que quer e a gente combate com isso. Foi um dom conquistado com tanto tempo. Então assim, a gente vê reinos contra reino, nação contra nação, fomes em vários lugares no mundo, principalmente onde a gente está vendo guerra, né? Esse pessoal que está refugiando-se, né, dessas guerras aí religiosas, esse povo está morrendo de fome, esse povo está passando aperto. A gente vê as nações pobres do mundo também passando muita dificuldade, muita fome, pessoas imigrando para vários países aqui na Europa, passando necessidade, e por aí vai, meus irmãos, não para, né? E fome e peste. Agora o ébola, eles estão um pouquinho calados com relação, pelo menos aqui na Itália não estão falando muito tanto, porque todo dia, agora deu uma pausa, mas a gente sabe que tá lá, que o problema não acabou, então a gente tem essas enfermidades. Então assim, se a gente pega capítulo 24 de Mateus e abre, a gente vai ver exatamente o que? A atualização
das notícias de hoje. Mas já na época, quando Jesus falava, né, que eles seriam mortos, entregues por amor ao nome de Jesus, à pessoa de Jesus, à fé de Jesus, ele também se referiu àquele tempo. A gente vê que aqui não ficaria pedra sobre pedra. E Tito Flávio Vespasiano destruiu, né, aquele templo que restava do segundo templo de Salomão, levou todo o ouro, devastou tudo, os cavalos nadavam no sangue. Os apóstolos de Jesus morreram perseguidos, né? Até o apóstolo João, que não foi morto como os demais apóstolos, ele foi preso na ilha de Patmos, perseguido. Então, assim, a Bíblia ela é atualizada e a gente está vendo hoje o aumento das dores de partos, né? O amor está se esfriando de um modo exponencial. Não tem uma nação do mundo, não tem um país, uma cidade no mundo que a gente não vê uma notícia, ou o pai que mata o filho, ou o filho que mata o pai, a mãe que joga o filho do prédio, bota no micro-ondas, enfim. Coisas terríveis a gente vê todos os dias nos últimos anos, coisa que a gente não via tanto. Antigamente eu ouvia falar um filho que matou o pai, era uma coisa uma abominação, era um escândalo. Né? Então, assim, fazendo essa pincelada, passando essa pincelada, a gente vai lá em cima, né? Vai falando que então virá o fim. Eu entendo o capítulo 24 de Mateus como um todo. É como o livro de Apocalipse. A gente vê que Deus, ele no livro ali de Mateus 24, ele mostra o início, o meio e o fim de toda essa parte a partir do momento que Jesus pisou na terra. Né? E a partir do momento que Jesus, daquele momento em diante, quando Jesus deixou aquela profecia, daquele momento começou a girar o relógio. Porque ele fala que Israel ia ser destruído, depois fala que a figueira voltaria a dar seus frutos, e isso já foi cumprido, fala da destruição do templo, mas aqui fala também, dá uma ênfase ao aumento das dores, ao princípio das dores, né? Depois fala da própria segunda vinda de Jesus em tudo, né? Olha aqui, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntam os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Aqui está falando de um evento celeste ainda muito maior do que qualquer coisa que nós conhecemos. Né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Então a gente vê aqui, Jesus ele deu uma ênfase geral sobre todo o acontecimento, da partir daquele momento que ele começou a levantar aquela profecia até o último momento, meus irmãos. Então aqui dentro a gente continua lendo, né? Ele fala da figueira lá no versículo 32, do renascimento da figueira, é quando Israel, né, renasceu. Agora em 2018 ela vai fazer 70 anos como geração. Depois aí ele já pega no versículo 36, ele começa: o dia e a hora são desconhecidos. Aqui ele entra com o discurso do quê? Do arrebatamento, né? Então é uma sopa mesmo. A gente precisa clamar a Deus para nos dar discernimento. Depois ele entra lá no capítulo 25 com a parábola das 10 virgens, né? A parábola dos talentos. Ele já começa a falar aqui das recompensas. Meus irmãos, é quase que uma faculdade, né? Deus ele deu aqui um curso universitário em 2 capítulos sobre todos os acontecimentos que estão para acontecer. E eu queria falar para vocês algumas coisinhas aí. Vocês vão ver agora, no ano de 2015, a gente tem 3 eclipses. E tem sido feito muitos vídeos, né, sobre as 4 luas de sangue. A gente tem observado a respeito disso. E esse vídeo que eu tô fazendo aqui, eu tenho muita coisinha para frisar, então eu vou colocando mano a mano que vem na minha mente. Se vocês checarem, agora no ano de 2015, nós vamos ter 3 eclipses, né, que estão para acontecer. O primeiro agora no dia 20 de março. No dia 20 de março nós vamos ter um eclipse solar. E se diz que eclipse de sol é juízo para quê? Para as nações.
né? E vai ser numa festa judaica chamada Nissan. Eu gostaria de ler para vocês aquilo que eu encontrei sobre o mês de Nissan. Olha, refere-se a Nissan como o mês da redenção, segundo a opinião aceita de nossos sábios. Em Nissan, nossos antepassados foram redimidos do Egito e em Nissan seremos redimidos. Tratado Rosh Hashanah 11a. Nissan é um mês de milagres, Nissim. O fato de o nome Nissan possuir 2 nuns sugere, segundo nossos sábios, Nissei e Nissim, milagres dos milagres. Sobre a redenção do futuro é declarado: como os dias de vosso êxodo do Egito, eu revelarei a ele maravilhas. Na Chassiduti. Este versículo é explicado como significado que as maravilhas da redenção do futuro serão assombrosas e miraculosas, equivalentes aos milagres do êxodo do Egito, milagres dos milagres. Olha para vocês verem, né? Esse significado então do mês de Nissan. Nissan é o primeiro dos 12 meses do calendário judaico. O primeiro mandamento dado à recém-nascida nação de Israel antes do êxodo do Egito foi: este mês Nissan será para vós o primeiro dos meses. Shemot 12:2. E aqui falam outras coisas, mas Nissan também é o início aos 6 meses de verão, que correspondem aos 6 níveis de luz direta. No divino serviço Despertar do Acima, há uma alusão a isso no nome Aviv, que começa com as 2 letras Aleph e Bet. Eu não sei falar essas línguas, eu estou lendo segundo aquilo que eu consigo entender. Na ordem direta ou reta, ou do alfabeto. Então, olha para vocês verem, Nissan, né? Nissan, o primeiro dos 12 meses do calendário judaico, é o mês dos milagres, o mês dos milagres dos milagres, né? Maravilhas da redenção do futuro, serão assombrosas e miraculosas. Então, esse aí é o significado do mês de Nissan. E o mês de Nissan, ele é no mês de março agora, no dia 20, nós vamos ter esse eclipse aí. Depois a gente vai no mês 4, logo no mês seguinte, vai ser a Páscoa, vai ter o próximo eclipse lunar, dia 4/4 de 2015. E o último eclipse de todos vai ser no mês 9, setembro, mês de Sukkot, 28 de setembro de 2015. Então, olha só, agora o eclipse solar, mês 3, depois 6 meses vai ter o eclipse lunar. A partir daí a gente vai ver também o seguinte, a festa dos tabernáculos, conhecendo melhor o assunto. Vamos prestar atenção para a gente ver mais ou menos como é que o Espírito Santo está trazendo essa mensagem para nós. A festa dos tabernáculos tinha como objetivo fazer o povo se lembrar do tempo em que morou em tendas durante a peregrinação pelo deserto e que Deus os sustentou ali após havê-los tirado da escravidão do Egito. Levítico 23, capítulo 23, do versículo 33 a 43. Nesta festa, toda a região próxima a Jerusalém ficava coberta de cabanas ou tendas feitas de ramos de árvores, daí o nome hebraico Sukkot. Todos os israelitas moravam ali durante aqueles dias. Eram também conhecida como festa da colheita, festa da cega, festa das cabanas, comemorada no 7º mês do calendário judaico. 5 dias após o dia da expiação, ela prosseguia por 7 dias e no 8º havia uma reunião solene. A gente pode ver sobre isso no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 16 e 17, capítulo 17, do versículo 34 ao 22. Era realizada logo após o povo de Deus colher o trigo e recolher os frutos próprios da estação.
o povo de Deus recolheu o trigo e recolheu os frutos próprios da estação. E em memória à provisão divina que nunca faltou, mesmo nos momentos mais difíceis que o povo viveu no deserto. Levítico 23:43. Era a festividade mais alegre de Israel, quando o povo se divertia mais, pois os corações estavam repletos de contentamento pelos cuidados de Deus. Então, meus irmãos, olha para vocês verem. O último eclipse vai ser então nesse chamado Sucote, que também é comemorado lá, a festa dos tabernáculos, tá? É nesse período aí que os judeus comemoram a festa dos tabernáculos, que significa a liberação do povo, né? Eles lembram o tempo que eles moravam no deserto. E agora, no mês de março, nós vamos ter agora o primeiro eclipse, que seria o primeiro mês dos 12 meses do calendário judaico. É o mês como é que se diz? Significado que as maravilhas da redenção do futuro serão assombrosas e miraculosas. Agora, para mim não me embolar, eu acredito, pelo que a gente está vendo aí, por tudo que a gente já estudou sobre luas de sangue, quando elas aconteceram nos últimos anos, sempre Deus trouxe uma revelação, porque a Bíblia diz que o céu, ele é o modo como Deus ele mostra, né, os sinais de que alguma coisa está para acontecer. Nas 4 luas de sangue dos passados, a gente teve tantas coisas que aconteceram, o povo foi liberto, né? Nas 4 vezes que aconteceram, teve o Cristóvão Colombo, que levou os judeus para a América, porque a Espanha estava perseguindo. Teve o holocausto, né, judeu, quando o povo voltou para Israel. Israel foi declarado nação. Então, assim, agora a gente teve lá na Páscoa, do dia 15/4 de 2014, teve aquela guerra com Israel, com a faixa de Gaza. Então foi uma guerra feia. Agora, dia 8/10 de 2014, também já tiveram alguns conflitos em Israel. Então, assim, teve a lua de sangue e teve conflito. Todos os jornais do mundo mostraram conflitos em Israel. E eu vou te ser sincera a todos vocês, todo dia que eu ligo a televisão no jornal, a gente tá vendo notícia aí de Israel, coisa que até então não estava acontecendo tanto. Antes de 2014 não se via tanto falar de Israel como todos os dias a gente está vendo agora com mais intensidade. Então isso tudo nos dá credibilidade de pensar que esse ano de 2015 vai ser um ano que Deus vai continuar falando, e pode ser que coisas muito grandiosas vão acontecer. O mês de Nissan, ele começa, né, dando aí essa ideia de que milagres maravilhosos estão para acontecer. A festa, né, o mês de Nissan, período de primavera, a gente vê aí dias do êxodo, quando o povo estava caminhando, saiu do Egito, caminhava no deserto, e Deus ele revelou maravilhas, né? Então, meus irmãos, assim, interpretando de um modo mais claro, eu acredito que do mês de março até a Páscoa, até o Sucote do mês de setembro, Deus ele vai estar tratando muito com a igreja. A gente vê porque Deus ele deixou um eclipse solar, e a Bíblia diz que o sol ele é juízo para as nações. Então Deus ele está trabalhando Israel e está trabalhando o povo, a igreja dele. Se talvez tivessem só eclipses lunares, a gente poderia pensar que era só com Israel. Mas Deus, ele no meio de tudo, ele colocou o quê? As nações, né? E a gente já está vendo o mundo em pânico. A gente já está vendo o mundo em trevas. O mundo realmente está explodindo aí para tudo quanto é lado. E olha só para vocês verem, eu hoje de manhã lendo a minha Santa Bíblia, eu parei no Salmo 83 e olha só como é que a gente lê o Salmo 83. Olha o que Deus ele falou aqui. Ó Deus, esse salmo ele foi escrito pela família de Asaf, uma canção, salmo da família de Asaf. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra eles que são teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado.
Olha, isso está acontecendo exatamente nesses dias. No dia de hoje, nós temos aí os povos querendo invadir Israel já, querendo fazer conspiração. Já existe uma conspiração contra Israel. A gente vê Israel todo dia aí sendo, né, rodeada já. A gente já vê que está começando a ferver a água pro lado de Israel. Com um só propósito, tramam juntos, e não é só uma nação nos dias atuais que está se levantando querendo destruir Israel. A gente vê várias nações já rodeando essa nação, né? E é contra ti que fazem acordo. Aqui o salmista ele fala que não é contra Israel, mas é contra o próprio Deus que eles estão se levantando. Aí ele começa: as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, Filistia com os habitantes de Tiro, até a Assíria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Agora eu queria falar para vocês alguma coisa, olha para vocês verem, ó. Edom são os descendentes de Esaú. A gente tem que lembrar que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. A Bíblia fala sobre isso, né? E Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas a Jacó. Então olha só, o povo edomita, eles veio da geração de Esaú, eles vieram da descendência de Esaú. Não foi um povo abençoado por Deus como o povo que descendeu de Jacó. Depois a gente vê aí ismaelitas, são descendentes de Ismael, filho da escrava Agar com Abraão. São os árabes. É quando a mulher de Abraão falou para ele que ela não poderia ter filho, então ele deu a escrava Agar a Abraão e falou: façamos um filho, vai ser nosso filho. Ela se engravida. Quando Ismael tinha 14 anos, mais ou menos, Abraão expulsou ele e a sua mãe Agar, né, do seu acampamento ali, porque a mulher de Abraão não queria mais, eles tiveram alguns desentendimentos, ela também engravidou, já tinha seu filho, Isaac, né? Acho que é Isaac, filho de Abraão, é Isaac. Se eu estiver errando, vocês me perdoam, porque eu vou falando muita coisa de cabeça, mas eu sei que eles foram expulsos. E ali Deus ele levantou uma promessa também para Ismael. Deus ele levantou uma promessa para Ismael, né, dizendo que ele iria ser como um príncipe do deserto. E dali vieram as nações árabes. A gente vê muita nação árabe hoje muito rica, né? E a gente ainda vê nações árabes o quê? Perseguindo quem? Israel. Mas continuamos, olha, a gente vê também o caso aí, Moabe e Amon. Moabe e Amon, todos esses são povos que estão sendo citados nesse salmo. Moabe e Amon descenderam do incesto das filhas de Ló após a destruição de Sodoma e Gomorra. Não sei se vocês já leram a história de Sodoma e Gomorra. Eles saem de Sodoma e Gomorra, vão para as montanhas, e ali a filha mais velha vira para a mais nova. O pai tinha tava ali, ela falou: a gente não tem descendente homem, né, macho, então nós vamos embriagar o nosso pai, nós vamos nos deitar com ele, nós vamos engravidar dele, e esses filhos serão os descendentes do nosso pai. Isso era muito levado a sério naquela época. Então foi um incesto, né? A filha teve relação com o pai e engravidaram dele. Porém, olha para você ver, nós vemos Ruth, era uma moabita, mas Deus a abençoou fazendo-a se casar com Boaz, que faz parte da genealogia de Jesus. Assim os abençoou, mesmo sendo um povo gerado do incesto, Deus os abençoou através de Ruth. Tem o livro de Ruth, a história de Ruth, né? A Ruth, então, ela era uma moabita. Ruth era uma moabita, mas ela conheceu Boaz, que era descendente, né, da genealogia de Jesus. A gente vê também os amalequitas. Amaleque foi neto de Esaú, que Deus não amou como a Jacó. Os amalequitas atacaram os israelitas no Êxodo. Aqui eu não lembro bem, eu tenho as referências. Número 24:20, Êxodo 17, 8 a 16. Parece que os amalequitas não existem mais na terra, porque a Bíblia deixou uma promessa que eles seriam exterminados. Por quê? Quando o povo, se é essa história, quando o povo os judeus estavam cruzando os desertos, tinha um período, uma zona que eles tinham que passar,
que eles podiam passar por dentro da terra dos amalequitas, e parece que os amalequitas, eles não permitiram que eles passassem. Inclusive Abraão falou que pagava, se alguém bebesse água dos poços deles, Abraão pagava. Quer dizer, ele queria só passar no caminho, parece que era uma espécie de atalho, e ali eles guerrearam, fizeram um cassino com judeus, né? E ali Deus, então, ele não gostou daquilo. Depois teve um outro problema dos amalequitas que perseguiram, até que Deus falou, eles vão ser exterminados da terra. Então aqui eles vão citando todas essas palavras, né? A gente vai ver os agarenos, ramificação dos ismaelitas. Esses agarenos é uma ramificação dos ismaelitas, filhos de Ismael, que foi filho da escrava Agar, a escrava egípcia, que teve o filho de Abraão, o primeiro filho, né? E aí vai Gebal, Amon, Amaleque, Filistia. A Filistia é o mesmo que Palestina. Os filisteus tinham alguns deuses, entre eles Dagon. Sansão, ele no período dos juízes, ele lutou com quem? Com os filisteus. A gente vê isso em Juízes, do capítulo 16, versículo 3. Os filisteus com os habitantes de Tiro, até a Assíria, era alguma coisa espantosa, né? Aliou-se a eles e trouxe força aqui, aos descendentes de Ló. Então parece que a maioria, que era tudo descendente de Ló, povo, de certo modo, nascido de uma coisa errada, do pecado. E o pecado traz a maldição, que é a morte, né? Do incesto. Então Deus, aqui o salmista continua. Como trataste Sísera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Edom, Endor, e se tornaram esterco para a terra, faze com seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes, o que fizeste com Zeb e Zalmuna, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Olha só, meus irmãos, o salmista aqui, ele tá relatando exatamente o que? Uma perseguição de povos ao redor de Israel ali. E se a gente olha hoje, o que está acontecendo? E por que eu entrei com o discurso das luzes de sangue? E por que a gente vê aqui a concretização quando a gente vê Páscoa, Sucote, o significado dessas festas, como eu já falei aqui? Talvez está um pouquinho confuso, porque eu estou falando muita coisa, porque ao mesmo tempo que eu vou raciocinando, eu vou falando, né? Mas a gente vê aqui um relato que no final do Salmo 83, a partir do versículo 13, olha o que se diz. Faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és altíssimo sobre toda a terra. Aqui, mais uma vez, né? Mateus 24 fala do início, do meio, do fim, do período da pré-tribulação, da grande tribulação, o Armagedon, a vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. E o Salmo 83, ele descreve já daquela época tudo que eles tinham já passado, porque se vocês continuam lendo os salmos anteriores, 82, 81, é sempre da família de Asaf que lamenta, ó Deus, por que nos abandonastes a outros povos, né? E ele começa a citar ali aquele período que o povo foi disperso, né? E a gente vê aqui, já no Salmo 83, ele declarando aquela perseguição que eles já estavam vivendo naquele período. E aqui ele fala, né? Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Hoje, nos conflitos que a gente tem visto já de povos se levantando contra Israel, a gente vê exatamente o que o Salmo 81 descreve. E esses povos, né, esses que têm se levantado e que esses que ainda vão se levantar contra Israel, que nem ainda se levantaram, por exemplo, diz que a Rússia vai se levantar contra Israel. Eles ainda não venceram, mas também não perderam, eles ainda não mostraram as suas garras, e tem aqueles que estão mostrando. E aí a gente colega com o período das tétrades lunares, que começa com guerra e termina com vitória de Israel. E o
Mateus 24 fala, quando Jesus vai vir nas nuvens, ele vai ser visto como um relâmpago e as nações se lamentarão. E logo em seguida vai ter o Armagedon, entre o milênio, Israel vai ser liberada para sempre de toda essa perseguição, vai descer a Nova Jerusalém do céu. Então, meus irmãos, olha para vocês verem como que tudo bate, como que a palavra de Deus, ela casa uma coisa com a outra. E por que, então, mais uma vez, a gente tem que dar... como se diz, a gente tem que dar valor que o ano de 2015 vai ser um ano muito decisivo, espiritualmente falando. Vai ser o ano do arrebatamento? Não sei, mas essas festas e esses eclipses, eles são muito significativos de acordo com as suas festas. No mês de Nissan, a gente vê aí, né? O mês de Nissan, eu vou repetir o que eu li, porque eu acho que é muito importante. Nissan é o mês de milagres. O fato de o nome Nissan possuir 2 Nuns sugere, segundo os nossos sábios, Nissei, Nissim, milagres dos milagres. Sobre a redenção do futuro é declarado. Como nos dias de vosso êxodo do Egito, eu revelarei a eles maravilhas. Na Chassidut, este versículo é explicado como significando que as maravilhas da redenção do futuro serão assombrosas e miraculosas, equivalentes aos milagres do êxodo do Egito, milagres dos milagres. Então pode ser, meus irmãos, segundo um entendimento muito longe, né, uma coisa muito ignorante, porque quem somos nós para dar tanto significado a qualquer coisa, a tudo, né? Mas se no dia 20 do mês de março de 2015 nós vamos ter esse tal de Nissan e é eclipse solar, nós estamos vendo aqui Deus mostrando, tratando alguma coisa a nível de nações. E aqui é o êxodo. A igreja hoje, ela está no seu êxodo espiritual. Nós vivemos no deserto hoje espiritual. Como Jesus ficou os 40 dias no deserto, quer dizer, sempre deserto, né? A gente hoje não tem a glória física, espiritualmente, de Deus falando propriamente. Hoje nós não vemos anjos, hoje a gente não está no céu, a gente tem pecado ainda nas nossas vidas, temos um corpo, né, que ainda é deturpado pelo pecado de Adão. Não os temos glorificados, não estamos na nossa nova casa. Então a nossa vida espiritual, ela é um deserto. Então, seja lá como for, como está caminhando a nossa vida, de certo modo nós ainda estamos num êxodo. E aqui a gente já vê, né, Deus mostrando que pode ser que está, quem sabe, começando um tempo de juízo para as nações, porque logo depois do arrebatamento, o que vai acontecer, meus irmãos? Logo depois do arrebatamento vai acontecer a grande tribulação e vai começar a entrar o juízo efetivo de Deus na terra. É quando as taças da ira de Deus vão ser derramadas na terra. E aí começa a falar do céu sendo abalado, o mar, a terra cambaleando como um bêbado. A gente vê isso lá em Apocalipse, né? Então, meus amados, meus amigos, ano de 2015 é um ano que eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Tomar muito cuidado, porque é um ano sério, é um ano importante. E eu queria ler alguma coisa aqui, só para terminar, no livro de Abacuque. Aqui eu estou vendo aqui por alto, mais ou menos, que traz mais informação para nós como igrejas, né? Para a gente ver mais ainda como que as coisas estão caminhando nos nossos atuais dias e como que Deus, ele vê tudo isso. E aí, meus irmãos, eu vou estar encerrando, para não complicar muito o meio de campo, porque como é muita informação, de algum modo, eu acredito que isso é positivo para a nossa vida espiritual. Eu gostaria sempre de trabalhar em cima da palavra de Deus. Olha aqui, Abacuque capítulo 1, do versículo 12 em diante. Abacuque, ele se lamenta, né? E aí ele vai: Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, então tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles?
Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje, meus irmãos. O inimigo puxa todos com anzóis, mentiras e ilusões, meus irmãos. Apanha-os em sua rede e nela os arrastas, então se alegra e se exultam. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Hoje, os sacerdotes falsos apóstatas têm lançado suas redes e apontado com engano e ilusões multidões, e à custa destas estão cada dia mais ricos e poderosos. Têm verdadeiros impérios que aparecem inabaláveis, né? Então aqui, olha, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações, quer dizer, mandando para o inferno o povo de Deus que perece porque lhe falta conhecimento. Aqui nós estamos vendo o quadro, meus irmãos, mais uma vez aqui, nós começamos com Mateus 24, passamos no Salmo 81 e agora nós estamos em Abacuque. Mas tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou falando, ele se refere o quê? Ao quadro atual ao qual nós estamos vivendo. E aqui Abacuque se lamenta, coisa que nós hoje nos nossos dias temos feito. Por que tanto sofrimento? Por que Deus permite crianças sendo assassinadas, pessoas, todo tipo de violência, guerra, fome, peste, né? E Abacuque aqui lamenta. E aqui vem a resposta do Senhor para fechar. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele. Com canções de zombaria dirão: ai daquele que amontoa bens roubando e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime, acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou da pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Amém. Meus irmãos,
Eu fiz uma bela passeada pela Bíblia. Talvez é importante que a gente escute essa mensagem, essa mensagem 2 vezes ou mais para tentar colegar mais essa formação, mas eu tô dando essa mensagem para dizer para vocês, 2015 vai ser e já está sendo um ano muito forte. Eu falo isso muito, tenho falado nos últimos vídeos. E eu reforço novamente essa informação. O arrebatamento está próximo e 2015 é um ano de surpresa. Isso é o que eu sinto no meu coração. Eu peço à igreja do Senhor que ore, que a gente procure realmente a todos os dias buscar arrependimento. Se a gente peca, porque nós pecamos, meus irmãos, que a gente venha pedir perdão a Deus e que a gente comece a combater o mal que reina em nós, que trabalha dentro de nós. Nas coisas pequenas. Eu vou dar só um exemplo. Às vezes uma pessoa que a gente não tem muita simpatia, porque são pessoas que nos dão muito problema, né? Causam muita aflição. Às vezes elas te pedem um favor. Então a tendência nossa é dizer, eu não vou deixar pra lá, né? Não vou me envolver, deixa quieto. Se eu puder eu não ajudo, se eu puder eu largo pra lá, se eu puder eu evito. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa que Deus tem posto no meu coração. Quando talvez alguém com quem vocês convivem precisar de vocês ou convidar vocês para alguma coisa, procurar algo de vocês, vocês pensem, se fosse Jesus, como ele se comportaria? E eu te dou a resposta. Se aquilo que tal pessoa está pedindo para você não é mal, não é algo que leve a pecado, não é algo que envergonha a Deus ou que entristeça o coração do Senhor, né? Que você então vá. Por exemplo, imagina com uma pessoa que você convive, um parente, né? Te fala, vem jantar na minha casa e tal. Você pode até evitar ir jantar, porque você talvez pensa, talvez se eu for ali eu vou ter problema com aquela pessoa, porque sempre tem. Mas em nome de Jesus, meus irmãos, vai, fique ali, participe caladinho, dê um bom exemplo e vem embora. Sabe, que a partir de hoje eu tenho militado por isso na minha vida pessoal e eu peço a vocês, isso são passos para viver em santidade, que vocês possam procurar ser bênção em qualquer tipo de situação. Se pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua família, do seu meio social, que são pessoas que talvez sempre te trazem sujeira espiritual, né? Que te sujam espiritualmente, talvez te tragam um pensamento chato, ou eu não gosto daquela pessoa, porque toda vez ela fala mal do outro, que não sei o que, ou então ela sempre mexe com coisa errada, enfim, não sei, meus irmãos, a gente sabe, cada um sabe da sua vida. Que você procure converter em bênção, meus irmãos. Que você procure, em nome de Jesus, ser uma bênção aonde você for. Jesus, ele foi até as prostitutas. Jesus, ele foi ao meio dos ladrões, dos assassinos, né? Ele comeu com o cobrador de impostos, né? Todo tipo de pessoa que normalmente sujam o próximo com seu pecado. Mas Jesus, ele foi até eles e os abençoou. Né? É claro, Jesus era Jesus, porém Jesus falou que ele ia, mas não nos deixaria sozinho e que no lugar dele viria o nosso Consolador e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus veio e é ele quem nos convence do pecado. Então nós temos esse tesouro precioso dentro do nosso coração. Então, meus amados, usando e abusando dessa bênção que Deus nos deu, que é o seu próprio Espírito dentro de nós, que a gente busque viver em santidade, busque ser santidade aonde quer que a gente for. Eu falo por mim mesma, eu sei que não é fácil, não é fácil. Se a gente já está vivendo certos problemas na vida e tudo, certas dificuldades, perseguições principalmente, não é fácil. Mas olha, leia a Bíblia todos os dias de manhã, comece com o pé direito com Deus, sabe? Por exemplo, eu lendo a Bíblia hoje de manhã, veio esse Salmo 81 e dali já veio todas essas coisas que eu falei. Sabe, é assim que a gente vive, a gente precisa se encher da palavra de Deus, do entendimento que o Espírito Santo traz. E na hora que você for dormir de noite, peça perdão, fala, Deus, se eu pequei hoje contra ti, me perdoa, porque às vezes a gente peca e não percebe, né? A gente fica com aquela sensação ruim, mas não tem certeza que foi. Então peçam perdão, e se você durante o dia pecou, porque nós podemos estar, né, sujeitos a pecar mesmo, que vocês peçam perdão o quanto antes, meus irmãos, porque olha, meu amado, minha amada, o relógio do arrebatamento está marcando 1 minuto para meia-noite.
E aonde a gente olha para todo lado que solta-se profecias e sonhos e visões, a gente está vendo exatamente isso que Jesus tem nos deixado, sabe? Eduquem seus filhos na palavra de Deus. Eu tô ensinando meus meninos a orar todo dia de noite. Meu menininho de 4 anos, ele fica assim: ó Jesus, obrigado pelo macarrão que eu comi, obrigado porque papai arrumou a lâmpada aqui do meu quarto. São orações simples, são orações que aparentemente parecem bobeira, mas eles estão praticando, né, o coração deles em confiar em Jesus, a vida deles, né? Hoje meu filho de 4 anos estava descendo a escada para ir para a escola. Mamãe, Jesus te benedica, que significa Jesus te abençoa, sabe? Então você vê que a cabecinha deles já estão ali, naquela mentalidade: Jesus, Jesus, Jesus. E é assim que nós temos que fazer, meu amado, minha amada. Nós estamos em contagem regressiva para o arrebatamento. Não estou falando que vai ser em 2015, mas 2015, isso é certo, vai ser um ano muito sério para a igreja, para o povo de Deus, para as coisas de Deus, para o juízo de Deus para com o mundo. Então que a gente se prepare, o arrebatamento está próximo, amém? Então que Jesus abençoe a todos. Eu espero poder estudar mais com você sobre esse assunto. Eu vou pedir a Deus que possa estar trazendo entendimento por tantas coisas. Espero que eu possa ter sido clara e objetiva nessa mensagem. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos. Amém, amém e amém.